Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. E logo saindo da sinagoga, Jesus foi à casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Eles logo contaram a Jesus sobre ela. Então Jesus se aproximou dela, tomou-a pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, quando o sol se pôs, levavam a Jesus todos os que estavam doentes e os endemoniados. A cidade inteira estava reunida na frente da porta. E ele curou muitos doentes de várias doenças e expulsou muitos demônios. Mas Jesus não permitia os demônios de falar, porque eles sabiam quem ele era. E tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi a um lugar deserto e aí rezava. Simão e seus companheiros o procuravam, ansiosos, e quando o encontraram, disseram: Todos te procuram. Jesus lhe disse: Vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, para que eu pregue também lá, porque foi para isso que eu vim. E foi pregando nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsando demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus, depois de curar um homem de espírito possuído por espírito impuro, Jesus vai agora à casa da sogra de Simão, Pedro. Uma pessoa, quando portava qualquer doença, ela era excluída da comunidade. Ninguém se aproximava dela para não ficar impuro. Jesus não tem esses preconceitos na cabeça. Como o preconceito gera outras doenças nas pessoas, porque ele em si já é uma fonte de doença. Pessoas preconceituosas, pessoas que discriminam, pessoas que não sabem fazer uma leitura real da realidade, termina criando as suas teorias, criando os seus preconceitos e às vezes deixando de amar, deixando de viver a sua missão. Jesus não quer saber que doença a sogra de Pedro tem. Ele simplesmente vai lá. E à medida que chega, já estende a mão. O verbo levantar significa ressuscitar, devolver vida e dignidade àquela pessoa. Agora, à medida que ela fica também curada, o que ela vai fazer? Servir. Muitas pessoas estragam fazendo o que não deve com a sua saúde. Nem sempre, quando a gente está bem, entendemos que é ali que a gente deve servir mais, como fez a sogra de Pedro. Depois daquele episódio, Jesus continua atendendo as pessoas, mas vai se reabastecer a oração. Se o próprio Deus precisou rezar, muito mais nós para fazer bem a nossa missão. Se afasta, porque a intenção da ação de Jesus não é gerar fama, mas é justamente fazer com que o seu ensinamento e os seus milagres sejam uma mensagem para todas as pessoas. E, na vida fácil, alguns acham que a missão de Jesus é só fazer milagres. E Jesus nunca vai ficar preso a isso. Vão ao encontro dele, Jesus vai dizer: olha, nós precisamos ir a outras redondezas para pregar o Evangelho em outros lugares. Como o nosso Mestre nos ensina, nunca devemos ficar presos a uma realidade que nos impede de olhar a quem precisa mais. Jesus, manso e humilde de coração, fazei-lhe o nosso coração semelhante ao vosso.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho.